saiu o Luigi, pô. Caralho, Não, é. Livro de arte. Olá, boa tarde. Estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere conosco sempre de segunda a sexta-feira. Presença de personalidades importantes aqui da região e do Brasil, aqui pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você as demandas que nós temos aqui na região, os nossos problemas, as nossas dificuldades, na medida do possível, apontando aí os caminhos para solucionar todos esses problemas que acontecem no nosso dia a dia. E, claro, debatendo também com você os temas nacionais. A gente tem uma reprise diariamente às 20 horas, 8 da noite, do painel Debates. E depois, mais tarde, às 22, na sequência do programa JB, o painel regional, também sempre com entrevistas, discussões importantes sobre a nossa região metropolitana e sobre o Brasil também. Nesta segunda-feira, a gente já tem aqui no nosso cenário, nossas bancadas aqui, companheiro e advogado e sempre nosso comentarista importante, tanto do painel Debates quanto do painel regional, o nosso doutor Manuel Rogério. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Prazer tê-lo a bordo aqui mais uma vez. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao Luigi, ao prefeito que já está chegando, aos nossos telespectadores. O prazer é todo meu. E o nosso Luigi de Vaio, companheiro jornalista do Diário do Litoral, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui nesta edição do painel Debates. Tudo bem, Luigi? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde, Manuel. Vamos aguardar a chegada do prefeito, que deve ter um problema de trânsito aí, que deve ser um dos assuntos de hoje, o trânsito na cidade. Aproveitar o gancho que o prefeito está chegando aqui, vamos debater também sobre o trânsito e dos projetos importantes para a cidade, como o VLT e outros. Muito bem, é verdade. Mobilidade urbana, sempre um tema importante, e os dois já falaram sobre isso. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, está chegando aqui aos nossos estúdios, em alguns instantes estará com a gente aqui, já que esta segunda-feira abre, não é, a semana em que se comemora mais um aniversário aqui da cidade de Santos, aniversário que será efetivamente comemorado no próximo dia 26, no domingo. 468 anos de fundação. Ao longo da semana vamos ter aí uma série de atividades importantes, depois na sequência, no bloco final, o prefeito vai ter a oportunidade aí de elencar esses eventos todos que vão fazer parte aí das comemorações dos 468 anos de fundação aqui da nossa cidade de Santos. Enquanto o prefeito não chega, a gente vai sempre colocando o telespectador bem informado, não é? E abrindo aqui, colocando aqui, mostrando aqui os nossos parceiros do dia a dia, parceiros bissemanais, como é o caso aqui do Jornal da Orla, que ainda circula, não é, na nossa cidade, na nossa região, com esta manchete aqui: qual o tipo da sua inteligência? Pergunta aqui a manchete do Jornal da Orla nesta edição. Ser bom em matemática, ter domínio de língua, enfim, matéria interessante que fala sobre a inteligência ou a forma de se utilizar bem o cérebro. A gente repassa aqui aos nossos convidados. O Manuel Rogério recebe aqui um exemplar e, na sequência, o Luigi de Vaio também, tá certo? E, como não pode deixar de ser também, a gente ressalta e destaca aqui a manchete do DL, o Jornal Diário do Litoral, também circulando nesta edição, nesta segunda-feira aqui por Santos, por todas as cidades da região metropolitana. E a manchete: rivais do PCC são os que mais matam, né? Olha, manchete importante, falando sobre o problema que a gente vive já há algum tempo aqui na cidade, na região e no estado, o problema da segurança pública. Apesar do PCC praticamente controlar o crime organizado no estado, são as pequenas facções rivais que impõem a ditadura do terror dentro dos presídios. Eu, sinceramente, fico surpreso, aí não sei o que é que se o Luigi de Vaio acompanhou aí essa reportagem, essa matéria, traz aí mais algum detalhe aqui para a gente? A gente acompanhou a matéria do nosso colega de redação, Thales Mauá, um brilhante, nova revelação do jornalismo da Baixada Santista. Thales Mauá, neto do ex-vereador Ibrahim Mauá. Ibrahim Mauá. Então ele conseguiu apurar, a gente pegou como gancho, Boturão, a gente pegou a questão do sistema prisional do Maranhão, onde há 15 dias o Maranhão tem colocado o Brasil aí nas manchetes internacionais pela situação caótica dos presídios no Maranhão.
Então, o que o nosso colega de redação, Thales Mauá, fez? Falou, como é que está a situação dos presídios aqui no estado de São Paulo? E ele conseguiu apurar que o PCC, que tinha aquela força tremenda na década de 90, que ele começou a crescer, e hoje, mais recentemente, o PCC está perdendo força porque as facções rivais, Manuel Rogério, estão atuando mais forte até do que o PCC. Então, essa é eu vejo como até uma manchete de importância nacional, Boturão. O sistema prisional dentro do estado de São Paulo já está aqueles problemas que a gente tem de superlotação, mas também as gangues, essas facções também estão atuando tão forte quanto o PCC. Essa é a matéria de hoje, que tem um destaque legal aqui no nosso Diário do Litoral. Patrão, é importante que o sistema prisional, onde deveria estar sendo utilizado para reeducar aquele que está encarcerado, para que ele se ressocialize e volte para a sociedade e se integre aos quadros da sociedade, ele está sendo, na verdade, uma fábrica de mais marginais. Me parece até estranho que onde eles conseguem mais se organizar é onde eles estão sob mais vigilância. O nascedouro de todas as facções criminosas são justamente dentro dos presídios. Muito bem, como eu já anunciei antes da gente passar aqui as palavras dos nossos dois comentaristas, está conosco já o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, prefeito filiado ao PSDB. Boa tarde, prefeito, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Edgar. Boa tarde aos telespectadores do painel regional, você, Edgar, Manuel Rogério, Luíde. Prazer estar aqui na bancada para discutir assuntos importantes aqui da nossa cidade e da região da Baixada Santista. Muito bem. E só para pincelar, o prefeito foi deputado, evidentemente acompanhou de perto essa questão dos presídios aí, essa manchete aqui, rivais do PCC são os que mais matam, né? Essa coisa da segurança pública é um problema existente, difícil da gente solucionar, e mais especificamente essa questão do sistema prisional, essa coisa que acontece no Maranhão, né, que assusta todos nós, mas que bem perto da gente existem problemas muito parecidos, não é, prefeito? Essa coisa precisaria, aí, me parece, de uma outra política, não sei, que poderia se encaminhar dessa forma, muitos debates na Assembleia, no governo do Estado, enfim, é uma questão difícil de se resolver, não? Com certeza, é um grande desafio essa questão da ressocialização, que era o papel que deveria cumprir o sistema penitenciário, o sistema carcerário, para que o cidadão pudesse, ao final da sua pena, de cumprir a sua pena, pudesse se ressocializar, voltar a conviver em sociedade, e muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, é o contrário, né? Ao invés de avançar, o presidiário ele acaba retrocedendo no período em que ele fica no sistema carcerário. É preciso investir na ampliação dos presídios. Aqui em São Paulo foi o estado do Brasil que mais avançou nessa direção, mas ainda há muito por ser feito, e mais do que o aspecto quantitativo, construção de novos centros de detenção, acho que o conceito aplicado, né, para que o preso possa ter a possibilidade de fato de se reinserir na sociedade ao final da sua pena. Muito bem, como eu disse na abertura também, a gente vai aguardar aí o último bloco para que o prefeito possa falar mais espaçadamente, mais à vontade sobre os principais eventos que a cidade vai ter a partir dessa semana, né? A semana que abre as comemorações dos 468 anos de fundação aqui da cidade de Santos, comemorado no próximo dia 26, no próximo domingo, né? E vamos então entrar aqui em discussão dos temas importantes da cidade aqui, já que tivemos um ano de 2013 muitas dificuldades aí, todos os municípios reclamando, os prefeitos todos reclamando de dificuldades, enfim, para pilotar as máquinas administrativas. Obras importantes aí, o que a população pode esperar agora para 2014? Temos projetos da entrada da cidade, tem essa questão do VLT, que agora houve um problema judicial envolvendo aí o trecho lá da Francisco Glicério, enfim, que o prefeito traçasse aí um panorama para a cidade em 2014 e, na sequência, claro, o Manuel Rogério e o Luiz ficam à vontade aí para fazer os questionamentos que acharem mais importantes. Ora, eu tenho dito, Edgar, que o ano de 2013 foi um ano de ajuste, de ajustar a máquina, ajustar a estrutura administrativa da prefeitura, para que nós possamos, no decorrer dos próximos anos, viabilizar e entregar os resultados almejados pela população santista. Nós tivemos ações importantes nesse primeiro ano. No primeiro dia, quando eu assumi a prefeitura, nós lançamos o Programa de Eficiência Total. Esse programa tem por objetivo reduzir os custos da prefeitura, especialmente as despesas com custeio, dentro de um objetivo de gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. Nós avançamos muito, os números apontam
para a economia significativas, seja através das licitações que foram desenvolvidas pela Prefeitura, as contratações que foram feitas abaixo dos valores de mercado, seja pela diminuição do número de contratações pela Lei 650, nós conseguimos reduzir, Edgar, nesse primeiro ano, em 39% o número de contratações emergenciais via Lei 650. Nós hoje temos um patamar de contratação emergencial na Prefeitura comparável somente a 20 anos atrás, a década de 90. Um esforço administrativo, de economia, muito grande. E essas economias, a negociação de dívidas da Prefeitura, a composições importantes que foram feitas, vão nos dar a possibilidade de obter financiamentos e recursos que são importantes. Inclusive, um dos ajustes que foi necessário nesse primeiro ano foi a questão do IPTU, que foi uma questão necessária. Por quê? É importante sempre aproveitar essa oportunidade para explicar à população. Nós tivemos, durante esse primeiro ano, a possibilidade de viabilizar financiamentos importantes. Quando você fala aí da obra da entrada da cidade, nós tivemos a obra da entrada da cidade, são 290 milhões de reais que nós estamos obtendo a título de financiamento. Desses 290 milhões de reais, o município precisa ter como contrapartida 21 milhões de reais em caixa para obter os 290, senão não é autorizado a receber o financiamento. E com a consequência disso, a obra continua no papel. O programa de macrodrenagem da Zona Noroeste. Nós iniciamos a primeira fase, uma obra de 137 milhões e meio, só a primeira fase. 70 milhões de reais, financiamento do Banco Mundial. Os outros 67 milhões e meio de reais, só da primeira fase, vieram dos cofres municipais, Tesouro Municipal. Então nós fizemos um grande ajuste de contas e as obras começam a se desenvolver, macrodrenagem da Zona Noroeste foi iniciada, as obras do VLT foram iniciadas. Esta semana, no aniversário da cidade, uma boa notícia aqui, nós vamos iniciar as obras do Hospital dos Estivadores. Esse ano de 2013 nós dedicamos... As obras do hospital começam agora? As obras começam essa semana, né? Nós tivemos aí todo um esforço durante o ano de 2013 para ajustar projeto de hidráulica, elétrica, prevenção e combate a incêndio, projeto de gases, que são necessários para que o hospital possa funcionar com 100% da sua capacidade, não obra paliativa nem funcionamento parcial. O hospital vai abrir as suas portas com 100% da sua capacidade. Prefeito? O período de obra, nós estamos começando em janeiro, é um período de 18 meses, 1 ano e meio de obra, a previsão. Temos mais de 4 a 6 meses para equipar e para iniciar o processo de operação do hospital. Então, final do ano que vem, no máximo início de 2016, esse hospital estará 2015. Funcionando na sua plenitude. Não, 18 meses de obra a partir do início, que é janeiro. Isso dá julho de 2016. De 2015. 15, né? Mais 6 meses até o final de 2015 para o hospital, para que a gente possa equipar, montar o hospital e colocá-lo em funcionamento com 100% da sua capacidade. Então nós buscamos também os recursos que restavam para essa obra, né? A obra, por ser completa, ela demandou um volume de recursos maior do que havia disponível, então nós também fizemos um esforço nesse sentido. Uma outra obra que a gente começa essa semana, obra iniciada, é o maior projeto habitacional de Santos nos últimos 30 anos, Conjunto Tancredo Neves, né? 1.120 unidades habitacionais. Contrato firmado, superamos todos os óbices legais que impediam a realização dessa obra, negociamos uma dívida com a Caixa Econômica Federal, buscamos uma parceria do Governo do Estado para complementar os recursos, o Governo do Estado viabilizou, estamos assinando essa semana também um convênio, destinando 54 milhões de reais para essa obra, e são 1.120 unidades habitacionais, um volume bastante importante que vai atender especialmente a população que vive na Zona Noroeste de Santos. Além disso, estamos em fase final também das obras do M Nascimento, a terceira etapa do M Nascimento lá na Zona Noroeste, licitado, também estamos na última fase da licitação, os próximos dias essa obra deve começar, e a obra do Centro Cultural Poliesportivo da Vila Progresso, um centro cultural moderno para atender a comunidade da Vila Progresso, uma reivindicação antiga, nos próximos dias também início de obra. E durante essa semana também, para concluir, uma agenda robusta, vamos entregar 4 novos equipamentos sociais, abrigos que serão abertos especialmente, tem uma Casa das Anas, que é um abrigo direcionado às mães, às mulheres, né, que estão em situação de rua, e também aos seus filhos, um abrigo específico, só vai atender as mulheres e crianças que estão em situação de rua, e outros equipamentos sociais importantes,
para a comunidade santista. Pois não, Rogério? O prefeito falou que diminuiu a contratação da Lei 650, mas gestões anteriores sempre utilizou essa lei como instrumento de uma forma de equilibrar a perda de postos de trabalho no município, principalmente nas áreas sociais. Por outro lado, a prefeitura está criando alguma coisa para incentivar o emprego, ainda que não seja função do município. Eu até concordo que isso não é função do município, mas o município acaba encampando tudo e ele acaba sendo a mãe de todo o município. Olha, Rogério, é muito importante que o servidor público, ele deve ser estável, deve ter a estabilidade, deve construir vínculo com as unidades onde ele atua. Então, nós estamos dentro de um processo de valorização da carreira do servidor público, priorizando a convocação dos estatutários. Existem concursos abertos, né? E esses profissionais estão sendo chamados para se incorporar ao serviço público. Se o serviço é permanente, é frequente, não há por que fazer contratação emergencial. Isso muitas vezes acaba desagradando a alguns porque é feito historicamente é feito um atendimento político de indicações em relação a essas contratações emergenciais que nós procuramos minimizar para que os servidores tenham a estabilidade, possam cumprir com a sua responsabilidade. E essa ativação econômica da cidade, os investimentos que estão sendo feitos, estamos viabilizando um conjunto de obras de mais de 8 bilhões de reais. São obras aí significativas em relação à história recente da nossa cidade. Tudo isso movimenta economicamente a cidade, gera emprego, gera renda e postos de trabalho para que as pessoas possam, de fato, aproveitar essas oportunidades e se inserir dentro da economia, sendo economicamente ativo. Pois não, Luiz. Prefeito, dentro dessa linha que o senhor está falando de contratações, final do ano passado teve um período muito turbulento na Câmara de Santos, quando o Executivo, o senhor mandou para o Legislativo o projeto dando aquela nova redação para a contratação das organizações sociais. Quando é que começam essas contratações dessas OS? Quando é que os serviços públicos, alguns, já vão estar operando com essas OS, prefeito? Olha, Luigi, como foi amplamente discutido e colocado esse tema, Santos já tem uma lei que permite a contratação de organizações sociais desde o ano de 2005, né? O que aconteceu é que essa lei era restrita à área da cultura. O que nós fizemos, encaminhamos um projeto para a Câmara para ampliar as áreas de atuação das OS no município de Santos. Para a educação, para a ciência e tecnologia, para a saúde, para o meio ambiente, para que outras áreas tivessem a mesma possibilidade que a cultura já tem desde 2005. Essa lei foi aprovada pelos vereadores e nós vamos implantar esse tipo de parceria nos serviços públicos, vamos iniciar esse processo. Existe a necessidade de um processo de publicização, de qualificação das entidades que se interessem por prestar esse tipo de trabalho à prefeitura. Não é apenas a decisão do prefeito ou de qualquer outro tipo de agente público, existe a necessidade de um processo claro, transparente, com muito controle, com rigidez, e nós vamos iniciar esse processo no segundo semestre do ano de 2014. Para o servidor, ele tem todos os direitos preservados, o servidor hoje de carreira da prefeitura, se ele vier a prestar um serviço para a OS, prefeito? Além de ter todos os direitos preservados, todas as garantias legais, ele terá a possibilidade, para uma OS prestar serviço, atuar no município, ela precisa ter um alto nível de especialização. Essa será uma exigência que nós vamos fazer conforme determina a lei. Isso significa dizer que na medida que o servidor vai trabalhar em conjunto com a OS, ele vai poder usufruir desse alto nível de especialização e também se qualificar nesse trabalho conjunto com as OS. Além disso, nós sabemos que muitas vezes o servidor ele não tem as condições de infraestrutura adequadas para prestar o seu serviço. E muitas vezes, por melhor que o servidor seja, sem uma infraestrutura adequada, o serviço público acaba não sendo prestado a contento. Com a parceria com as OS elas obedecem a um outro regime jurídico, com mais flexibilidade. Isso significa dizer, por exemplo, manutenção de equipamentos públicos onde as OS atuem poderá ser feita muito mais rápido, com muito mais facilidade, em virtude da lei que rege as OS, que é diferente da lei que rege a administração pública, no caso a prefeitura. Então, a tomada de decisões é mais rápida, é isso? Com certeza, não só a tomada, mas o resultado das decisões que são tomadas. Muitas vezes no poder público se toma uma decisão e ela leva tempo para se concretizar, por conta do ordenamento legal, da burocracia administrativa que de fato existe. Nas OS existe mais
flexibilidade, mais agilidade. E isso será sentido tanto pelo servidor quanto pelo próprio cidadão, que é certamente o maior beneficiário desse tipo de ação. Estamos em cima do bloco, né? O Botorão está já chamando a atenção. Fique à vontade. Em que área hoje que área hoje que a prefeitura vê mais necessidade agora de contratação de OS? É na assistência, estava na assistência social, é na educação, em qual área que hoje a prefeitura deve começar a contratar? Até porque a gente sabe que todos os setores da prefeitura são importantes, é verdade, mas me parece que saúde e educação sempre nós temos demandas mais emergenciais, né? Então deixa eu emendar a minha também. É uma legislação que é de 2005 e a prefeitura fez algum estudo sobre esse modelo, se nessa legislação, se ela chegou a ser aplicada para a cultura e se houve algum problema, se disso decorreu demandas, se teve um estudo prévio em relação a isso, se a lei realmente modifica alguma coisa ou se ela atende o mesmo estrito padrão da lei de 2005. Olha, a demanda pela melhoria do serviço público, melhoria da qualidade do serviço público, é uma demanda, é uma necessidade apontada, não pelo poder público, mas pela sociedade, pela população, com uma habitual frequência. São variadas as notícias publicadas nos jornais, notícias divulgadas aqui nos telejornais, com reivindicações da população em relação à melhoria da qualidade do serviço público. E o gestor tem que caminhar nessa direção, de acordo com o que deseja, de acordo com a expectativa da população. No nosso caso, nós vamos trabalhar para que essas parcerias possam, de fato, aprimorar a qualidade do serviço prestado. Vamos iniciar pelas áreas da saúde e também da educação, que são áreas prioritárias do nosso governo, sem prejuízo das parcerias serem estudadas em outras áreas. Inclusive, nós temos estudos avançados na área da cultura, na própria área do meio ambiente, que são áreas importantes. É uma boa parceria. O poder público, o conceito de que o poder público deve fazer tudo isoladamente, sozinho, deve ser totalitário, é um conceito de administração ultrapassado. O poder público tem que fazer parcerias. Parcerias para ampliar os seus serviços, parcerias para melhorar a qualidade dos serviços, seja com a OS, seja com a iniciativa privada. Nós temos as grandes obras do Brasil hoje sendo feitas através de PPPs, parcerias público-privadas, concessões dos nossos aeroportos, estradas, metrô. É preciso abrir o olhar para essa nova dimensão de administração pública do século XXI. E é isso que Santos está fazendo. Estamos modernizando a cidade, para que ela possa... Santos não dispunha de um marco legal, de uma legislação sobre PPPs, por exemplo. Hoje tem. Essa lei foi aprovada no ano passado na Câmara. As OS é mais um outro avanço. E tudo foi feito com muito critério, com muito estudo. Nós analisamos, respondendo ao Manuel Rogério, casos específicos. Na área da cultura, por exemplo, nós temos cases de sucesso, de qualidade muito importantes. Seja em Santos, onde o Museu do Café, por exemplo, lá na Bolsa Oficial do Café, é um belo exemplo, é um dos equipamentos mais frequentados, mais utilizados, é gerido por uma OS. Seja no Estado, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, a OSESP, que é a melhor orquestra do Brasil, uma das melhores do mundo, é gerida por uma organização social, enfim. São bons exemplos e nós vamos trazer para Santos os melhores, para que a gente possa avançar cada vez mais na cidade. Nós temos que sair para um rápido intervalo, mas sempre passando para você uma informação importante da Prefeitura de Santos aqui no painel regional. Ainda dá tempo de participar do Prêmio Irmã Dolores e do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. Inscrições seguem até o próximo dia 31, iniciativas que integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar as ações de cidadania, o Irmã Dolores, fruto da parceria entre a Prefeitura e o Mitra Cidadania, a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias: a Herói, a Mídia e a Universitária. Os interessados podem enviar os seus dados pessoais e descrição da ação anexo do arquivo em PDF ou link para o e-mail prêmioirmandolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. Já para Um Olhar da Comunidade, os profissionais e amadores devem ir até as regionais dos Morros, Zona Noroeste ou área continental. Os menores de 18 anos precisam de autorização e presença dos responsáveis. O regulamento de participação pode ser consultado no portal da própria Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Agora, se a gente sai para o intervalo, voltamos já para continuar conversando aqui com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Em instantes. Muito bem, a gente está de volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional debates. Conta hoje com a presença sempre importante do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB.
também com o nosso Manuel Rogério e o companheiro Luiz de Vaio do DL, o Diário do Litoral. O telefone segue aí sempre à sua disposição para você entrar em contato, participar com a gente, 30 17 91 10 na sua telinha, facebook.com/painel regional à sua disposição também, e pelo site, o Santa Portal, né, o site da TV Santa Cecília, você acompanha em tempo real, acompanha online, que está sendo discutido, que está sendo debatido aqui durante o programa, clicando lá no ícone Painel Regional. E lembrando que após o programa encerrado, ele fica à sua disposição no YouTube, tá certo? Você revê o programa por inteiro ou os trechos que achar mais importantes. Antes do prefeito chegar aqui, o Luiz de Vaio tinha falado aqui no ar que o prefeito estava atrasado um pouquinho, né, chegando aqui por causa das dificuldades do trânsito aqui da cidade de Santos, e a mobilidade urbana é sempre um tema em debate, sempre um tema em discussão, e as obras da entrada da cidade são muito importantes. Claro, o prefeito já falou sobre isso no primeiro bloco. Nós temos aí a questão do VLT, que está gerando uma polêmica danada, não é, Luiz? Pois é, Boteirão. O prefeito elencou uma série de obras que estão sendo realizadas hoje na cidade, obras que eram esperadas décadas, 70 anos, algumas obras como a do túnel, que vai ligar Santos a Guarujá, também tem o túnel da Zona Noroeste. Queria saber do prefeito a expectativa dele com relação ao questionamento feito pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com relação à obra do VLT. Queria saber se o prefeito acredita que esse nó seja solto do VLT, se uma vez o governo do Estado prestando esclarecimentos que o Ministério Público quer, o senhor acredita que a obra seja tocada a contento? Olha, o VLT é uma obra aguardada pela população da Baixada Santista há quase 2 décadas nessa discussão do VLT, primeiro o VLP ou o VLT, depois o VLT, o melhor traçado, a melhor solução. Essa é uma discussão antiga e nós conseguimos avançar dentro desse primeiro ano de governo, trabalhando junto ao governo estadual para que esse projeto fosse elencado com total prioridade. Isso foi feito e as obras se iniciaram no dia 29 de maio, né, do VLT. Foi um avanço importante, histórico, né, para a região, o início dessas obras depois de 20 anos de discussão. E nós tivemos essa demanda judicial que foi apresentada pelo Ministério Público. O Ministério Público tem um papel de fiscalização, um órgão de controle extremamente importante. Nós temos a absoluta convicção de que o traçado proposto, a forma como foi aprovado, a forma como está sendo executado o VLT é o melhor para a cidade, é a melhor alternativa para a cidade. Aliás, eu diria que esse é um dos temas, talvez como poucos temas, que une as 3 esferas de governo. Tanto o governo federal, que é financiador da obra, quanto o governo estadual, que é empreendedor da obra, quem está fazendo a obra, tanto o governo municipal, que é responsável por dar autorização. Todas as esferas de governo têm essa mesma opinião, né, e essa mesma avaliação de que a obra, da forma como está sendo executada, é o melhor para a nossa cidade. E nós vamos aguardar a decisão judicial, que é soberana, né? A gente tem que respeitar a decisão do Poder Judiciário, esses instrumentos legais que serão provocados, e vamos aguardar a solução. E tenho certeza que a solução será a melhor para a população, porque obra paralisada, o maior prejudicado, né, é a população que acaba, aquele cidadão santista, cidadão vicentino que acorda todos os dias 4, 5 horas da manhã, que passa 2 horas e meia no ônibus, que poderá com o VLT reduzir esse tempo de deslocamento em 50%, fica prejudicado com as obras interrompidas. Acho que as obras interrompidas, elas não interessam a ninguém. Por isso nós confiamos numa decisão que permita aí a entrega dessa obra importante para a população. Manuel Rogério, pois não. O Luiz citou bem aqui que tem algumas obras importantes, como túneis, ou seja, obras que irão transpor barreiras naturais para você facilitar a mobilidade urbana. Agora, essa questão de obra começa, obra para, realmente quem sente o maior transtorno é a população. Por outro lado, também não quero aqui criticar o Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público é o fiscal da lei, ele vai querer saber o que está certo. Se ele conseguiu na justiça uma medida liminar, é porque a ação dele está bem fundamentada, senão um juiz não vai dar uma medida liminar se não tiver bem concretizado o Estado de Direito que está sendo pleiteado e o perigo da demora.
Agora, eu vejo que se paralisou por uma medida liminar, aí tem responsável e esses responsáveis têm que pagar por isso. Por quê? Quem está sofrendo o maior transtorno, como bem citou aqui o prefeito, é a população, principalmente quem mora ali naquelas redondezas. Nós temos um amigo em comum que teve no programa com a gente, o doutor Daniel. Na frente do prédio dele, a obra tem um imenso buraco e todo dia quando ele vai entrar dentro da sua casa, ele olha e fala assim, que bendita é essa obra do VLT. Até para o prefeito é ruim, porque é o chefe da cidade e ele quer o melhor para a cidade e não está vendo isso por conta dessas obras paralisadas, ainda mais numa época de muita chuva. Muita chuva e muita movimentação aqui por conta das viradas de ano, essas coisas todas, né, que aconteceram aqui recentemente. Bom, o prefeito do bloco anterior citou aí a questão do IPTU, né, o aumento de 12% em média que foi dado aí pela administração aí para praticamente toda a cidade. E o IPTU desse mês de janeiro venceu agora dia 15, né? Já é possível, a Secretaria de Finanças já tem aí um balanço aí de como é que foi o recebimento, aí, o pagamento, se houve alguma, alterou a inadimplência, aumentou, não? Ou se a coisa transcorreu normalmente nessa primeira mensalidade aí? Normalmente as pessoas pagam mensalmente, né? Tem gente que paga de uma vez só, mas eu acredito que seja um percentual pequeno, né? Já temos esse balanço, evidentemente parcial, mas dentro da normalidade, dentro do histórico dos últimos anos, né? E o que vai ser muito importante para a cidade durante esse ano, para que nós possamos cumprir, honrar os compromissos existentes. É muito importante colocar isso. O IPTU, Edgar, ele vai gerar uma elevação de receita para o município ao final do ano na ordem de 30 milhões de reais, esse aumento. E se a gente fizer uma análise só com obras, como aqui, a entrada da cidade, o município, para ter 290 milhões de empréstimo, precisa ter 21 de contrapartida, então são 21. A Zona Oeste, 67 milhões só na primeira fase. Em 2 obras, nós estamos falando de 90 milhões de reais de recursos municipais. Isso sem falar nas demais. Na segunda fase do programa Santos Novos Tempos, que nós vamos lançar na próxima semana o edital já da segunda fase, né? Enfim, são obras importantes e o santista vai sentir o reflexo de cada centavo de imposto, de cada centavo dos recursos da prefeitura em obra. Estamos reduzindo os gastos com a máquina para gastar mais com o cidadão, mais com obra, para oferecer as respostas que a população tanto espera. Algumas respostas há décadas e que nós estamos trabalhando com muita determinação para tirar cada uma dessas obras do papel e os resultados já começam a se concretizar. Algumas obras iniciadas em 2013 e outras que estão sendo iniciadas agora, já no primeiro mês de 2014. O senhor tem a sorte, prefeito, o senhor e seus antecessores, que a inadimplência em Santos é baixa, né? O santista é um bom pagador de impostos, né? A gente vê cidades vizinhas, como São Vicente, a taxa de inadimplência da relação aos impostos é alta. Em Santos gera em torno de quanto por cento a inadimplência? 16%. 16%. 16%. Tem algum programa da prefeitura para tentar convencer o município a diminuir essa inadimplência, algum programa específico? Olha, nós temos, quando se tem dívidas, né, renegociação de dívida, nós tivemos esse ano a renegociação da dívida e o parcelamento que é feito do IPTU anualmente para que as pessoas possam honrar os seus compromissos. Da renda do seu orçamento, o que pesa mais é o ISS, a economia, ou é o IPTU, prefeito, hoje? Olha, hoje a primeira fonte de receita do município é o ISS, o Imposto sobre Serviço. Isso mostra que a economia está bem, é isso? Economia pujante, que também dá a possibilidade das pessoas de pagar os impostos, enfim, de ter os seus compromissos quitados em função da atividade econômica. Então, ISS, depois o ICMS, a cota parte do ICMS, e a terceira fonte de receita é o IPTU. Houve uma inversão dessa lógica. Uma década atrás, por exemplo, o IPTU era a primeira fonte de receita. Porque a economia estava embaixo, estava estagnada, né? E agora, não, mas o IPVA bem menos que esses 3. Né? E agora o ISS é o primeiro, o ICMS o segundo e o IPTU o terceiro. IPVA, para a gente lembrar direitinho, está todo mundo pagando o IPVA agora de 2014, ele fica metade para a cidade, metade para o estado, é isso? Isso, a cota parte do IPVA, esse ano nós temos aí uma previsão algo em torno de 90 milhões de reais no município da cota, da parcela que cabe ao município do IPVA. Mas é assim, você que paga, você vai lá, paga a sua cota do IPVA, metade do que ele paga fica... Vem para o município, quase isso. Quase metade. Quase. Um pouquinho mais vai para o estado, é isso?
Pois não, Rogério? Essa questão de diminuir a inadimplência que o Luigi citou, acho que o plano diretor que passou na Câmara agora no ano passado, ele já trouxe a progressividade que vai evitar a especulação imobiliária e a especulação imobiliária que acaba trazendo a inadimplência, porque o cidadão tem um imóvel lá que ele não está utilizando, ele está deixando ele valorizar mais para ele poder vender ou poder fazer algum negócio, e aquele imóvel ele acaba não pagando IPTU, porque tem várias outros compromissos e aquele IPTU fica do lado, ele fala, na hora que eu fizer um negócio eu acabo vendendo. Então, eu acho que o plano diretor, nessa questão da progressividade, de aumentar a alíquota daquele imóvel que não está tendo a função social da propriedade, isso foi interessante. Seria bom também a Prefeitura investir mais na fiscalização de obra, de forma a acelerar a entrega dos habites, a aprovação dos prédios em construções e a entrega dos habites, porque até ser entregue o habite, o construtor ele tem uma isenção de 50% do todo da obra. E depois de entrega o habite, ele perde essa isenção e, além disso, ele vai pagar cada unidade autônoma, vai individualizar todo aquele prédio e aquele prédio acaba sendo cada unidade autônoma. Isso vai trazer mais recursos. Prefeito, nas conversas informais em Santos e na região, o senhor também deve ter chegado ao seu ouvido também a tese de que Santos hoje é uma cidade elitizada, é muito caro viver em Santos. Então, eu queria que o senhor explicasse, aproveitando a semana do aniversário, o que um prefeito pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa, e o senhor concorda com essa tese que muitos falam que Santos é uma cidade onde cada vez é mais caro se viver, os impostos, um aluguel em Santos é muito caro, você comprar um imóvel em Santos é muito caro. Tem urbanistas apontando o que seria até a expulsão dos santistas de uma renda mais baixa para outras cidades, como São Vicente e Praia Grande. O senhor concorda com essa tese que Santos se tornou, nos últimos 5, 8 anos, uma cidade elitizada, prefeito? E o que um gestor pode fazer para controlar ou evitar isso? Olha, Luiz, Santos é uma cidade que cresce, né, e se desenvolve de uma forma bastante consistente, né, desenvolvimento econômico, grandes investimentos na cidade. Eu digo sempre conceitualmente, o grande desafio do governo, o grande desafio da nossa participação na sociedade é fazer com que as pessoas possam crescer junto com a cidade, que o santista tenha a possibilidade de se desenvolver junto com a cidade. Algumas questões importantes precisam ser tratadas, nós temos desafios, por exemplo, na qualificação. Esse é um grande desafio. A melhor maneira das pessoas conquistarem a sua independência, serem economicamente ativas, isso passa pela qualificação, pela educação em todos os níveis. Então, desde a educação básica até as oportunidades. Então, escolas técnicas que nós viabilizamos aqui, uma terceira ETEC para o município de Santos, hoje são 2, conseguimos viabilizar mais uma. FATEC, Faculdade de Tecnologia, universidades de ponta, como é o caso da USP, Universidade Pública, que está se instalando e ampliando a sua presença dentro da cidade. A Unifesp também, né? A Unifesp. Esse é um fator extremamente importante, ampliar as oportunidades de qualificação para que o santista possa aproveitar as oportunidades que existem e aquelas que estão surgindo. Além disso, o regramento urbano, o plano diretor, ele pode ser um estimulador dessa fixação das pessoas na cidade. Hoje, a grande dificuldade do mundo moderno, as grandes capitais, as grandes e médias cidades, se reside a grande dificuldade na mobilidade urbana, no ir e vir, o direito de ir e vir do cidadão, que muitas vezes fica restrito em função desse crescimento desenfreado. Em Santos, nós, no plano diretor, estabelecemos uma série de medidas que visam aproximar a habitação do emprego, né? Onde ocorre a geração de emprego, também estimular a produção de unidades habitacionais. Como no centro? Para o centro, é um dos focos do plano diretor, justamente porque a parcela da população que precisa ser atendida com empreendimentos habitacionais é aquela que tem menos oferta no mercado atual. Hoje, quem ganha de 3 a 5, 6 salários mínimos tem dificuldade de adquirir o seu próprio imóvel. Ao passo que o estoque de imóveis que nós temos em Santos mostra que a oferta para quem tem mais condições é uma oferta mais ampla. O que o governo pretende fazer com o plano diretor? Estimular os empreendedores, estimular os empresários da construção civil a também realizar empreendimentos em áreas da cidade como a Zona Noroeste, como a região central,
como os morros. Nós já tivemos agora, recentemente, fruto do plano diretor, por exemplo, dentro dessa ideia de estabelecer uma aproximação entre habitação e emprego, um grande empreendimento sendo anunciado na Zona Noroeste, o primeiro shopping comercial da Zona Noroeste. Vai contribuir para a geração de emprego nessa região da cidade, que é uma região bem adensada, temos um número de habitantes bastante significativo. Como pretendemos também estimular a ocupação do centro. Vamos agora à lei de uso e ocupação do solo, rever e flexibilizar o programa Alegra Centro, por exemplo, que é um aspecto extremamente importante para que a gente possa estimular esse tipo de ocupação e garantir moradia, habitação Só a bandeira para aqui do todos painel os regional, viu, santistas. prefeito? A bandeira do painel regional, empunhada aqui pelo nosso Manuel Rogério, já de longa data essa coisa da flexibilização do centro, e teve aqui no final de 2013, né, uma das lideranças da construção civil aqui, o Ricardo Besquiza, do diretor regional do Sinduscom, falando sobre essa necessidade justamente para que a construção civil tenha condições de investir em mais moradias na área central da cidade. A gente faz um rápido intervalo e voltamos então na sequência para o bloco final aqui do nosso painel Debates. É rápido. Esse é o terceiro bloco do nosso painel regional Debates. Estamos com a participação sempre importante do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, com o nosso Manuel Rogério e também com o Luiz de Vaio, companheiro jornalista do DL, o Diário do Litoral. O prefeito falou sobre uma série de questões importantes, investimentos, né, e possibilidades da prefeitura incentivar aí, investimento habitacional, especialmente na área central da cidade, flexibilizar o Alegra Centro. Alguma coisa a respeito desse tema, Manuel Rogério? A bola nesse assunto é sempre sua aí para você comentar. Carrega a bandeira aqui no programa já há tanto tempo, dá espaço para você aí completar alguma coisa. Nesse ponto, o prefeito já se antecipou aos fatos, mostrou-se um prefeito de visão. Por quê? Você vê que a área central realmente está degradada. Aqui o nosso amigo Luiz de Vaio, na sede do jornal dele, ele olhando à frente da sede do jornal, ele vê uma série de imóveis degradados, com mato, abandonados. Então, viu que foi um modelo em que pese a boa vontade, na época do gestor, de imaginar um centro da cidade movimentado, com vários investimentos, mas a legislação ela acabou sendo muito rígida, expandiu muito, não deixou, por exemplo, ali a Bolsa do Café e a Rua 15, onde você realmente tem um aspecto histórico, e expandiu por toda a cidade. Afinal, como já dizem alguns que criticam aqui essa lei, ficou na mão de pessoas que buscaram dali auferir rendimento por conta da especialização de mexer com aquela coisa que tem um caráter de proteção patrimonial. E o que é, prefeito? Só complementando, Botorão, o que é essa flexibilização da lei do Alegra Centro? É aumentar incentivo fiscal para as empresas? Não só isso, né? O nível de tombamento, o nível de preservação de cada imóvel, nós temos várias faixas e nós vamos, evidentemente, preservar aquilo que é histórico, mas separar o que é histórico do que é antigo, né? Nem tudo que é antigo é histórico, e acho que a lei precisa fazer essa distinção com mais clareza, justamente para que a gente possa avançar em novos empreendimentos. Nós temos um momento muito importante para o centro da cidade. Nós vamos, esse ano, a Petrobras inicia as suas atividades na sua primeira torre no Valongo. No Valongo, né? E isso vai ser muito importante para a cidade, especialmente para aquela área. Vários empreendimentos comerciais sendo erguidos. O Museu Pelé, né, em pleno vapor, nós estamos trabalhando muito para entregar essa obra para a cidade e para o país. São equipamentos importantes que vão revitalizar o centro como um todo. E é fundamental que a legislação esteja adequada a esse novo momento, sendo mais flexível, contribuindo para atrair novos investimentos. Bom, nós vamos ter aí a Copa do Mundo, né? Chegando cada vez mais perto. Duas seleções vão se instalar aqui na cidade, seleção mexicana e seleção da Costa Rica. E evidentemente que, só pegando um gancho nessa questão da carestia aqui da cidade, né? Seria interessante que os empresários, o comércio principalmente, né, não triplicassem o preço aí das pessoas que vão comer no quilo, né, que vão comer nos restaurantes. Né? Um filé custa R$25, que não vá para 60, né? Porque depois que a Copa do Mundo acabar, fica difícil você regredir de novo o preço e a cidade fica realmente cada vez mais cara. Bom, mas o prefeito tem os seus limites, né, para poder discutir, debater, até pode chamar o pessoal no gabinete e falar, gente, pelo amor de Deus, né? O preço da cerveja R$8 hoje, imagina na Copa, né, como a gente fala. Eu falei do filé mignon, o Luiz já lembrou da cerveja. Cada um lembra aquilo que mais lhe apetece. Agora, vamos ter a programação aí desta semana e teremos a volta, o retorno, né,
do baile da cidade, né? O ex-prefeito Papa, no primeiro mandato, cumpriu aí os 4 anos, depois ele extinguiu o baile, os motivos lá alegados que a renda não era interessante para o Fundo Social de Solidariedade, ele falou isso 1 ou 2 vezes aí em programas que participou comigo, enfim. E o prefeito de Santos agora, o prefeito Paulo Alexandre, retoma o baile da cidade. Por que que volta o baile da cidade? A renda vai ser revertida exatamente para onde? Acho que as pessoas querem saber, né? E o Diogo Nogueira é que vai fazer o show, né? Isso aí, Edgar. Primeiro, nós estamos desenvolvendo uma ampla programação no aniversário da cidade. Como eu disse no início de começo de obras importantes, como o Tancredo Neves, 1.120 unidades habitacionais, a concretização aí do Hospital dos Estivadores, o início das obras do Hospital dos Estivadores estão aguardados pela população, passos importantes, equipamentos sociais sendo entregues e também a comemoração. Nós temos motivos para comemorar, muitos motivos, e por isso retomamos o baile oficial da cidade, e o baile tem um caráter social. Esse ano o equipamento escolhido é a construção do Centro de Convivência do Morro Santa Maria. Então toda a renda do baile, renda integral, será revertida para a construção do Centro de Convivência do Morro Santa Maria, né? É importante frisar esse caráter social. E uma outra diferença importante nesse ano é que qual que é o grande... muitas vezes as pessoas dizem, olha, querem ir ao baile e não tem a condição, querem assistir aí o artista que canta no baile. E esse ano, e em todos os outros anos do nosso governo, nós vamos implantar uma medida que é a seguinte: o artista que tocar no baile da cidade vai tocar em evento aberto ao público. O mesmo artista para todos. Quem tem a oportunidade, quem tem condições de adquirir o convite do baile e contribuir com essa causa social, vai ao baile. Quem não pode ou não quer, enfim, até porque são 1.500 convites, são poucos que já foram vendidos, tem a oportunidade, na praia, aberto, democraticamente, a assistir o mesmo show, né? A questão de igualdade de condições para todos, e será assim todos os anos. Então o Diogo Nogueira toca no baile da cidade no sábado à noite e no domingo à noite se apresenta nas areias do Canal 2 em evento aberto a todo o público santista para que a gente possa comemorar o aniversário da cidade. E pegando um gancho aqui na Copa, que você falou, nós estamos já iniciando a preparação da cidade. É muito importante colocar que a estratégia do nosso governo não é que a cidade capitalize esse fato de ser subsede da Copa apenas durante o período da Copa. E, sobretudo, antes, durante e depois. Antes da Copa, ou seja, no aniversário da cidade, nós estamos trazendo aqui a seleção mexicana sub-21 para fazer um amistoso. Também estamos trazendo a seleção brasileira, primeira vez que se realiza um jogo dessa envergadura com essas duas seleções em Santos. É um evento muito importante, aberto também ao público, domingo às 5 horas na Vila Belmiro. E é um processo de internacionalização, de divulgação do nome da cidade pelo mundo inteiro, né? Já vista que nós vamos ter, já estamos tendo esse jogo noticiado mundo afora, na imprensa mexicana. Isso é muito importante para a cidade, que já começa a se preparar e se ambientar com os mexicanos. Vamos receber aqui o presidente da Federação Mexicana no aniversário da cidade, o presidente da Federação Costarriquenha de futebol, tudo isso nesse esforço de preparar a cidade, que é uma das únicas do Brasil, que é subsede, e terá 2 seleções durante o período da Copa do Mundo. Isso, em resumo, mostra o olhar, não apenas nosso aqui, do Santista, mas do mundo para a cidade de Santos, né? Porque certamente essas seleções, para tomar sua decisão de ficar em Santos, levaram uma série de questões em conta. E certamente as nossas qualidades, o diferencial da nossa cidade pesou muito no momento de fazer essa escolha. Isso mostra que a cidade está no caminho certo. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade 2 perguntas. Primeiro, quem queira ir no baile, onde que se adquire esse convite, qual é o preço do convite? De repente o senhor já esgota aqui, vai na regional, tem bastante audiência, o senhor já esgota os convites. Segundo, eu queria saber sobre, com esse abalo na economia em relação à Petrobras, que não vem bem das pernas, ela, a princípio, iam ser 3 torres. A prefeitura já teve algum comunicado que será só uma torre, ou vai dar sequência no projeto inicial de ser as 3 torres e trazer a sede dela aqui para a Baixada? Olha, primeiro em relação ao baile, toda
a renda revertida com os convites, que custam R$ 250, será revertida integralmente, né, para essa obra social, que é a construção do Centro de Convivência do Morro Santa Maria, uma comunidade de vulnerabilidade social, que não tem esse tipo de equipamento, que passará a ter com a renda do bairro. Os convites podem ser adquiridos no Fundo Social de Solidariedade, me parece que tem uma procura grande, enfim, praticamente esgotados os convites para essa edição do baile. Isso mostra a generosidade, a solidariedade da população santista. E com relação à Petrobras, semana passada eu visitei a obra da Petrobras. O projeto inicial prevê 3 torres, né, na Petrobras. Nessa etapa da obra, o que foi feito? Foram feitas as fundações para as 3 torres, né? Toda a parte de fundação, que nesse tipo de obra é a parte que tem o maior volume de investimento. Então foi feita a fundação para as 3 torres e a construção de uma torre. Essa torre será entregue agora no meio do ano. Até o final do ano a Petrobras já estará utilizando em operação nessa primeira torre. E eu fiz esse questionamento justamente não só ao gerente da Petrobras, mas também à presidenta da Petrobras em relação aos investimentos previstos para Santos e a garantia de que o projeto da segunda torre se inicia já em 2015, né? O projeto executivo será feito esse ano e no final do ano que vem as obras da segunda torre se iniciam, ou seja, não haverá comprometimento de investimento por parte da Petrobras na cidade, conforme as garantias que foram dadas tanto pelo gerente regional aqui, o Oswaldo Kawakami, que está fazendo um ótimo trabalho, e a presidenta Maria Graça Foster. Perfeito. Vou democraticamente colocar aqui as pessoas que estão ligando para a gente aqui, na medida do possível. Valdomiro Zé Menino, o prefeito disse que o poder público precisa gastar melhor com os recursos. Está correto. Isso quer dizer que vamos fazer mais com menos e melhor, inclusive solucionar definitivamente as famosas incorporações salariais? Pergunta Valdomiro. Olha, o desafio de fazer mais e melhor é um desafio diário que deve ser perseguido e é isso que nós estamos fazendo. Tanto é que no primeiro dia de governo nós lançamos o Programa de Eficiência Total, que já apresenta números que mostram que o caminho que está sendo perseguido pela administração é o caminho correto e o caminho com resultados. Redução em 40% quase nas contratações emergenciais, repetindo patamares aí de 20 anos atrás, da década de 90 da Prefeitura, é um avanço bastante importante. A economia nos processos licitatórios, a renegociação dos contratos de locação dos imóveis da Prefeitura, inclusive adquirindo bens próprios, a Prefeitura gasta um valor considerável, né, com imóveis, com locação de imóveis. Nós estamos tendo uma linha de adquirir imóveis, recursos, prédios próprios, né, para que os nossos profissionais, para que os servidores tenham melhores condições e que a Prefeitura possa gastar menos. E a questão que nós temos aí é um grande desafio realmente fazer essas economias para que a gente possa gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui. Prefeito, que atitude será tomada diante da reportagem do Jornal A Tribuna de hoje em relação ao sistema prisional da região? O Condesb vai discutir essa questão? Discutimos isso exatamente na abertura, né, pela manchete do DL, o Diário do Litoral também. O prefeito já opinou a respeito disso, mas só para amarrar, com certeza, é um tema importante, Uriel. Existe uma Câmara no Condesb específica para tratar desse tema que precisa ser encaminhado do ponto de vista regional, porque é um tema que afeta a Baixada Santista como um todo. Laurindo, lá do Rádio Clube, abraço ao Manuel Rogério e ao prefeito. Quando vão retornar as obras dos caminhonetes da pulverização, é isso? Com relação à dengue? Nós estamos numa série de ações em relação à dengue. Ontem mesmo distribuímos aí 1 tonelada de sal grosso, porque é um instrumento eficaz no combate à dengue, né? Quando há água parada, fizemos aí mutirão em toda a orla, em vários bairros da cidade. E estamos, caso a caso, fazendo monitoramento dos bairros. Nós temos as armadilhas que estão montadas em todos os bairros da cidade, são quase 500 espalhadas, e conforme a necessidade nós estamos aí direcionando os caminhões com pulverização, os carros com pulverização pelos bairros da cidade. Um abraço para o Laurindo. É importante o Laurindo saber que o importante de tudo é o criadouro, aonde o mosquito vai lá e posa a sua larvinha, depois o ovo. É onde vai, aquele mosquito que está no ar, que a pulverização mata, ele já tem um pouco tempo de vida. Então esse tipo de pulverização é só naquele estado mesmo de epidemia máxima. Thelma, da Zona Noroeste, quer saber quando será inaugurada uma policlínica para fazer fisioterapia?
Nós estamos com as obras sendo concluídas lá do Serfis, na Zona Noroeste. Nos próximos dias, eu diria, já estará em pleno funcionamento. E, além disso, responder a Thelma que nós estamos com um projeto de construção de uma UPA ali na Zona Noroeste, na Jovino de Melo, em frente ao 5º DP. O terreno foi adquirido, nós compramos esse ano. A Prefeitura adquiriu essa área, que era uma área privada, e em 2014 nós vamos começar a obra. Nesse ano, as obras se iniciam para que a gente possa atender com mais qualidade na área de saúde a população da Zona Noroeste. Carmen, aqui para fechar aqui o programa conosco, lá da Aparecida. Prefeito, porque a Prefeitura... Alguém esqueceu de conectar alguma coisa no TP, né? Bom, fica aí a pergunta, a tentativa de fazer a pergunta, né? Deixa eu ver se completa aqui. Porque a Prefeitura parou de apoiar o evento Atletas Solidários. Parou? Não, a Prefeitura está à disposição para apoiar todo tipo de evento. Essa semana nós teremos a realização da prova aquática aqui do município de Santos, comemoração ao aniversário. E existem novas regras para os eventos na cidade, em função de conciliar a realização desses eventos, que são muito importantes, são eventos importantes, inclusive esse dos atletas solidários, mas é preciso compatibilizar a realização dos eventos com a ordem da cidade, com o ordenamento da cidade. A interdição de vias, muitas vezes, causam transtornos ao cidadão. Então, nós estamos fazendo tudo com planejamento para que os eventos possam ocorrer sem afetar, minimizando os impactos no dia a dia do cidadão santista. Mas a Prefeitura está aberta a discutir esse evento especificamente, pode procurar a nossa Secretaria de Esportes para que a gente possa manter esse importante evento para a cidade. Estamos em cima da hora, lamentavelmente, né? Fechando aqui mais uma edição do Painel Regional Debate. Quero agradecer muito a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, que é uma boa semana e que tenhamos aí as comemorações, as festividades que a cidade merece até domingo, que é o aniversário, né? 468 anos de fundação. Obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço, Edgar, Manuel Rogério, Luíde, telespectador, um prazer estar aqui com vocês no aniversário da nossa cidade. 468 anos de uma linda história. Nós estamos trabalhando para escrever novos e belos capítulos nessa história rica da cidade de Santos. Muito bem, obrigado, prefeito. Obrigado ao Rogério, mais uma vez, participando conosco. Também ao nosso Luiz de Vaio, do Diário do Litoral. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde. A reprise às 20 horas, 8 da noite. E às 22, depois do programa do JB, o Painel Regional. Obrigado. Até amanhã.